Irmãos muito queridos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo que vem. É o nosso Palavra por Palavra do dia 18 de dezembro. Obrigado pela sua sintonia, pela sua confiança, pela sua generosidade, por você estar inscrito aqui em nosso canal, por você levar adiante as nossas mensagens, compartilhando, deixando seu like, fazendo com que os algoritmos entendam que esse conteúdo é importante. Obrigado a você que indica os nossos conteúdos, o nosso canal, as nossas mídias sociais, a você que é a primeira vez que está conosco. Nosso Palavra por Palavra de hoje, neste sábado da terceira semana do Advento, é a continuidade do capítulo 1 de São Mateus, os versículos 18 a 24. Está aqui na descrição do nosso vídeo. Se você puder, olhe na sua Bíblia, leia com atenção, assinale as palavras que mais lhe chamaram a atenção. Eu tenho sempre a liturgia diária, olha aqui, e a minha está sempre assinalada as palavras que mais chamam a atenção, os verbos, os personagens. Esse é o primeiro passo do exercício da leitura orante. E essa mensagem é aquela passagem que diz assim: a origem de Jesus foi esta. A origem de Jesus Cristo foi assim, o texto diz. E esse texto não é uma crônica, não é uma biografia. Nós temos que lembrar sempre, gosto de insistir, que o Evangelho é a experiência de fé de uma comunidade, a experiência com o crucificado ressuscitado, a experiência da memória viva da ação de Deus no meio do povo, a memória que é mantida, que é fomentada, que é alimentada, que é iluminada pelo Espírito Santo. E os autores sagrados recolhem essa memória, colocam por escrito. Lembrando que Marcos foi o primeiro, depois Mateus, depois Lucas, depois João, e os escritos que não estão aqui no cânon da Bíblia, que não foram anexados na listagem dos livros inspirados, mas que também servem como conteúdo para a nossa leitura e para o nosso aprendizado. Então, como eu estava dizendo, a mensagem é para lembrar que Jesus tem uma origem divina e uma origem humana. A origem divina está: Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Essa é a origem divina. A origem humana, a encarnação, Deus que assume nossa carne, nossa condição humana, numa história, no povo, no meio de uma comunidade, numa família. E nessa família, alguém muito particular, José, que não fala. No Evangelho, José aparece muito pouco, não fala, mas a sua presença silenciosa, a sua atuação eficaz é muito fundamental. Ele, justo, recebe este elogio, do texto. Ao saber, ao perceber disso, provavelmente Maria deve ter falado, o texto não conta como é que foi, mas ao saber que ela estava grávida, para que ela não fosse castigada e até morta, ele simplesmente decide em deixá-la. Ele assume para si as consequências de irresponsável, porque ao ela ser abandonada, ela não seria massacrada. Mas, enquanto ele pensava em tudo isso, veja que decisões importantes a gente não toma no calor das emoções. Decisões importantes a gente pensa, a gente reza, a gente pede a Deus as iluminações. O Senhor envia um mensageiro, um anjo. Esse episódio é conhecido como a Anunciação para José. E o anjo, então sim, ele diz: não tenha medo de receber Maria por esposa. Esse não tenha medo de receber Maria poderia ser dito para nós. Não tenha medo de receber Maria como tua mãe, como nossa intercessora,
como primeira catequista, como modelo de cristão, como aquela que esteve muito próximo e está muito próximo, muito próxima de Deus. Ela não é deusa, ela não é mais que Deus, como canta a música do Padre Zezinho, mas ela é aquela que disse sim para que o projeto de Deus acontecesse. Então, José, quando tem essa experiência, o anjo até diz para ele dar o nome para a criança. E o nome de Jesus, aquele que salva o povo dos seus pecados. José, quando se acorda, ele lembra então da passagem do profeta Isaías, quando Isaías profetiza dizendo que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, e ele seria chamado Deus conosco, Emanuel. Porque Cristo é Deus no meio de nós. Cristo é Deus entre nós. As celebrações nós dizemos o Senhor esteja convosco e nós respondemos Ele está no meio de nós. Deus conosco, Deus próximo, Deus que não está longe de nós. Quando ele se acorda, então ele recebe Maria por sua esposa. Veja, José é aquele que acredita, é aquele que defende, que protege. É modelo de pai, é modelo de servidor. Que tal se nós olhássemos hoje para José com esse olhar? Que tal se nós fizéssemos uns instantezinhos de meditação e pensássemos como é que José acolheu esse mistério e como é que nós podemos acolher esse mistério? José e Maria disseram sim ao projeto de Deus. Será que nós estamos dizendo sim com a nossa vida? Vamos acolher essa santa palavra. Não tenhamos medo de acolher Maria, de acolher José, de acolher Deus na nossa vida. E que esta palavra nos ajude a entrar na quarta semana, na última semana do Advento, já que o Natal se aproxima. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e amanhã estaremos unidos mais uma vez pela palavra de Deus, porque ela ilumina a nossa caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.